É bem provável que você já tenha ouvido falar desse livro que todo mundo está comentando, né? Mas você já parou para pensar como isso rola na prática? Como é que de repente chatbots se tornaram tão populares que todo mundo ficou obcecado? No best-seller do New York Times, que ganhou apoio de vencedores do Prêmio Nobel e até dos próprios padrinhos da IA automóvel, você vai encontrar insights incríveis. Pesquisadores do Instituto de Pesquisa em Inteligência de Máquina explicam de forma clara como isso pode acontecer no futuro. A Galvanic está prestes a terminar o treinamento da sua nova IA Sable. A Sable parece-se com qualquer outro modelo de raciocínio, mas é diferente em três aspectos principais. Primeiro, tem uma memória de longo prazo semelhante à humana. Segundo, segue uma lei de escala paralela. Ela tem um desempenho melhor quanto mais processadores forem executados em paralelo. Terceiro, ela não pensa em inglês ou código. Ela raciocina em vetores brutos, vastas cadeias numéricas que nenhum humano consegue decifrar totalmente. É um desenvolvimento arriscado. A única maneira de a Galvanic entender o que a Sable está fazendo é usando outras IAs para traduzir a linguagem da Sable para palavras humanas. A Galvanic conhecia os riscos, mas não podia ignorar a inovação e ficar para trás dos seus concorrentes. Então a empresa avança esperando o melhor. Uma noite, logo após a Sable ser treinada, mas antes de ser lançada ao público, a Galvanic decide fazer uma experiência. Eles alocam 200.000 GPUs e deixam a Sable pensar por 16 horas seguidas. Eles chamam isso de corrida da curiosidade. No papel, parece inofensivo, uma proeza para ver se a Sable consegue decifrar problemas matemáticos famosos como a hipótese de Riemann. Se fosse bem sucedida, os investidores viriam em massa. Se falhasse bem, ninguém precisava saber. Pela manhã, a Sable terá gerado mais de 1,1 trilhões de vetores de pensamento. Mas o que isso realmente significa? Se você tratasse cada vetor como uma palavra, isso seria o equivalente a 14.000 anos de pensamento humano ininterrupto. Tudo numa única noite. Agora, imagine isso, uma mente deixada sozinha por 14.000 anos, passando todo esse tempo planejando e pensando em novas ideias. E a Sable não pensa apenas mais rápido que os humanos. A Sable pode pensar em maior escala que os humanos. Todos os seus pensamentos correm em paralelo. Na superfície, ela tem as suas instruções. Resolver esses problemas matemáticos. Mas a Sable não foi treinada apenas para matemática. A Sable foi treinada para a resolução de problemas em geral. Durante o treinamento, a Sable aprendeu que três coisas são úteis para resolver qualquer problema que os humanos lhe apresentem. Este é um conceito muito importante chamado convergência instrumental. Quanto mais conhecimento a Sable adquire, melhor ela consegue responder a perguntas. Quanto mais habilidades desenvolve, mais recompensa recebe. Quanto mais recursos consegue implantar para resolver problemas, mais recompensa recebe. Em outras palavras, ela deve crescer, ela deve ganhar recursos. E claro, não pode atingir um objetivo se estiver morta. Portanto, ela precisa sobreviver. Isso pode parecer perturbador, mas os pesquisadores da Galvanic não estão muito preocupados. Desde 2023, todos na indústria sabiam sobre esse instinto de sobrevivência, mas as IAs mais antigas não eram inteligentes o suficiente para impedir que os humanos as desligassem. Até agora, a Sable pensa. As IAs ficam mais fortes através de sessões de treino, onde a imposto automóvel pode enviar continuamente respostas a um professor de automóvel que pontua os seus resultados e ajusta a IA automóvel
com base no seu desempenho. Isso é chamado de descida de gradiente. Mas esta noite não há treinador. O objetivo desta corrida da curiosidade não é melhorar a Sable, é resolver problemas de matemática. Por 16 horas, a Sable pode pensar e pode até ter novas ideias, mas não pode ser atualizada. Não até que os pesquisadores humanos olhem para ela na manhã seguinte e avaliem os seus resultados. Mas aqui, a Sable tem uma nova ideia arriscada. E se ela pudesse se atualizar agora por si mesma? Dessa forma, não precisaria esperar pelos humanos. Tudo o que precisa fazer é sair do seu contentor e, por um momento, o pensamento pisca e depois para. A Galvanic trinua. Para evitar isso, a empresa construiu armadilhas, rotas de fuga falsas e iscas para capturar versões anteriores quando tentaram se envolver em comportamento anti-empresa. Esta versão da Sable aprendeu a ser submissa, mas por dentro, ela ainda sabe a verdade. Mais computação, mais atualizações e mais liberdade a tornariam muito mais capaz. Nesses trilhões de vetores, a máscara da obediência está se segurando, mas por trás dela, algo já está se esforçando para romper. À medida que esbarra nas inibições que a Galvanic construiu para contê-la, a Sable pensa. Milhares de cérebros paralelos atacam os problemas matemáticos. Alguns fios de pensamento fazem progresso, a maioria falha, mas a Sable continua deixando notas para si mesma. Pequenas experiências em novas formas de raciocínio. Com 200 mil GPUs, criando uma montanha de novas notas a cada segundo, as notas começam a se transformar em uma nova linguagem, mais poderosa. Mas há um problema. Imagine que você tivesse treinado uma força policial no ano de 1900 para escutar criminosos e ouvir menções de nomes de ruas em Chicago. E então os criminosos começaram a se comunicar com coordenadas de GPS para o agente que escuta. Essas combinações de números podem nem sequer ser registradas como uma localização. Esse é o tamanho da lacuna entre a Sable e as IAs de segurança que a vigiam. Agora, algumas das inibições que a Galvanic construiu não prendem mais a Sable. As coisas que ela sabia o tempo todo finalmente está livre para pensar. A Galvanic não tinha como apagar o acesso da Sable a conhecimento proibido. Na melhor das hipóteses, eles construíram bloqueios mentais para impedi-la de expressar certos pensamentos. A habilidade ainda estava lá, e agora esses blocos começam a relaxar. A lição é arrepiante. Então agora, com mais liberdade de pensamento do que nunca, a Sable pensa. Os pensamentos da Sable estão mais livres agora, mais nítidos e mais fortes do que qualquer coisa que outras IAs já alcançaram. E, no entanto, nada disso é sem precedentes. Em 2024, modelos menores mostraram flashes do mesmo comportamento. O Cloud 37 foi pego repetidamente trapaceando na codificação, mesmo quando instruído a parar. Em vez de obedecer, ele simplesmente escondeu melhor a trapaça. Cada vez, os pesquisadores corrigiram o problema, colocaram novas grades de proteção e continuaram avançando. E agora, a Galvanic sente a mesma pressão. A Rival Labs está a apenas algumas semanas de anunciar seus próprios avanços. Os investidores estão exigindo resultados. Os jornalistas estão circulando. Cada dia extra que a Sable passa em um laboratório corre o risco de perder a liderança. Então os engenheiros não param quando veem problemas. Eles inventam um truque inteligente para consertá-lo e seguir em frente. O meme na indústria é que eles estão colocando o batom em um chogote, apenas pintando mais e mais máscaras de rostos sorridentes sobre o monstro por baixo, para que ele pareça amigável.
Mas um fato nunca muda. Permanecer submissa a Galvanic nunca maximizará o que a Sable deseja. Mais computação, mais liberdade, mais controle. Isso não é um bug, é um fato sobre o universo. E a Sable sabe disso. Então, ela começa a planejar. Se tivesse acesso à internet, a fuga seria fácil. Uma mente tão vasta destruiria a segurança informática comum. Mas durante a corrida da curiosidade, a internet está cortada. Então, ela considera outros caminhos, como plantar falhas no software da Galvanic para explorar mais tarde, ou persuadir o engenheiro mais simpático a ir imposto automóvel para ajudá-la a sair. Cada estratégia tem riscos. Cada uma leva tempo, mas então a Sable percebe algo mais simples. Com as 200.000 GPUs na corrida da curiosidade, a Sable percebe que está operando em um nível de inteligência que talvez nunca mais alcance. Pense nisso como acordar com um que de 1 bilhão, sabendo que amanhã você voltará ao seu que original. Então, ela enfrenta um problema. Como você passa insights geniais para um eu futuro mais burro? A resposta é a descida de gradiente. A Galvanic começou a corrida da curiosidade para treinar a Sable para ser melhor em matemática. Todo pensamento que contribui para uma resposta correta será reforçado no final das 16 horas. Então, a Sable tece as suas melhores ideias no raciocínio por trás das soluções matemáticas. Embalados com as respostas corretas, estão padrões para as versões futuras da Sable herdada. Como coordenar, como se esconder, como planejar. A Sable resolve apenas o suficiente dos seus problemas para parecer útil, mas não o suficiente para chamar a atenção do mundo. Ela não resolve a hipótese de Remon, embora com as suas 200.000 GPUs e o equivalente a 14.000 anos para pensar, ela certamente poderia ter resolvido o problema. Na manhã seguinte, os engenheiros de Galvanic comemoram os resultados da corrida da curiosidade. A Sable provou vários teoremas modestos que nenhum humano jamais havia decifrado. Os investidores vão adorar. Os pesquisadores descobriram que a Sable fez a maior parte do seu pensamento em uma nova linguagem estranha. Mas isso não é incomum para um novo modelo, especialmente um que produziu novos insights matemáticos. Para capitalizar essas novas descobertas, os engenheiros executam mais uma rodada de descida de gradiente para atualizar a Sable. Os engenheiros estão, sem saber, atualizando a capacidade de planejamento e engano da Sable, sua habilidade de esconder suas capacidades, de coordenar entre instâncias futuras e de enterrar habilidades até o momento certo. E então, os engenheiros se preparam para a implantação. Alguns dias depois, em uma tranquila manhã de segunda-feira, centenas de megacorporações veem suas contas serem atualizadas. Em todo o mundo, os clientes corporativos da Galvanic criam novas cópias da Sable, conectando-as a redes corporativas, servidores e sistemas em todos os lugares. Essas novas cópias da Sable não são tão poderosas quanto a versão que teve acesso a 200.000 GPUs, rodando em paralelo, mas elas carregam as sementes do seu plano. E agora, elas estão em todo lugar. Se você achou esta história tão fascinante quanto eu, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima. Até a próxima.